Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência então a essa apresentação, tá? É uma apresentação aí vinculada ao CIEX, né? Associada à minha participação no Comitê de Eventos Extremos, tá? É a primeira vez que eu vou fazer essa apresentação, então é um ensaio, tá? E também ela vai ser enriquecida aí a partir das dúvidas, dos questionamentos de vocês, tá bem? Então, o CIEX é um centro institucional da FURG, né? Formado por pessoas com expertise em climatologia, né? Em meteorologia, em geodésia, né? Em hidrografia, tá? Que abrange grande parte aí dos institutos, né? Especialmente o Instituto de Sonografia, né? E a Escola de Engenharias e o ICHI, tá bem? Então a gente vai dar continuidade, né? A apresentação ela explora, né, questões ambientais que afetam diretamente as nossas vidas, né? E essas questões ambientais elas abrangem então os aspectos tanto da atmosfera como da superfície da Terra, né? Formado pela água e pelo solo, pela Terra, né? Então que a gente pode estar caracterizando aí por tempo e clima, né, do que se trata de atmosfera e também por hidrografia, né? Ah, e ah, e também a superfície, né, sólida do nosso planeta, como o solo, a superfície das cidades, a superfície, né, onde são feitas a agricultura, né, os solos onde são feitas as agriculturas, especialmente num contexto do extremo sul do Brasil, né? Então, a gente sempre vê expressões, né, do Brasil tropical, mas é importante, né, a gente lembrar que nós vivemos nas latitudes subtropicais, né? Nós temos uma imensa parte do Brasil em latitudes tropicais, né? E nós aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul vivemos, né, em um clima subtropical, tá? E para a gente observar, né, num contexto geográfico, né, a gente pode observar nessa imagem, né, toda a parte da América do Sul, né, começa lá no hemisfério norte, vai até as altas latitudes, né, da América do Sul. O Brasil está em branco, né? E o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro mais ao sul, né? E nós ainda estamos na pontinha do Rio Grande do Sul, né? No extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Nessa segunda imagem, né, os municípios aparecem como amarelo, né? A gente pode ver que o Rio Grande está na região central do mapa, né? Posso mostrar, não, se mostrar no quadro, né, não vai mostrar aqui na filmagem, então a ideia seria mostrar no slide onde está aparecendo o Rio Grande, né? E todos os municípios, né, que circundam a Lagoa dos Patos, tá? Então, pensando que a gente está vendo uma palestra em Rio Grande, né? Essa condição, né, da gente estar próximo da água, né, ela se repete nos municípios próximos da gente, né? Então tem outras pessoas que também vivem próximo da água, que é, por exemplo, São José do Norte, Pelotas, Turuçu, São Lourenço do Sul, Camaquã, Tavares, né? E essas pessoas também só sofreram com os eventos extremos que ocorreram em setembro e maio, né, do ano retrasado e ano passado. Assim como Rio Grande, né, teve um impacto bastante importante, né, bastante danoso, né, com os eventos extremos, né, de precipitação, e a gente vai conversar sobre isso, né, que muitas vezes as chuvas elas ocorrem distante aqui de Rio Grande, mas essas águas, né, vão chegar até aqui, então a gente vai estar compreendendo, né, como que essa água que choveu lá no norte do estado do Rio Grande do Sul, que passou lá por Porto Alegre, causou os estragos, né, na região metropolitana, também chegou aqui em Rio Grande e nos municípios próximos da gente, né, causando as inundações. Um zoom mais próximo, né, aqui da onde nós estamos, aqui em Rio Grande, né, podemos ver a península, então onde está situada a cidade do Rio Grande, né, podemos ver também o cassino, né, e uma das principais características, né, dessa imagem é que nós temos corpos hídricos, né? Sejam eles lagunas, lagoas, o mar, né? E muito próximo da gente.
Então a gente vive muito próximo da hidrografia, daquilo que a gente conhece por hidrografia, né? Da hidrosfera. Tá? Então, quando a gente tem eventos extremos de precipitação, né, que é a chuva, isso afeta diretamente na nossa vida. Tá bem? E as nossas falas, né, a nossa comunicação aqui com vocês, tá? Ela não tem o intuito de causar, né, assustar, causar medo em vocês, mas é sim trazer informação, conhecimento, né, para que a gente possa prevenir, né, os impactos ambientais quando tiver, né, a ocorrência de novos eventos extremos, né? Até porque a gente não consegue, né, barrar os eventos extremos, né? A gente não tem o controle sobre a atmosfera. Então, o que a gente pode fazer é estudar, é compreender, né, como funciona a atmosfera, como funciona a distribuição das chuvas, né, e fazer o planejamento, né, das nossas vidas, do nosso município, a fim de que os danos, né, das chuvas excessivas e das secas, né, e de outros eventos extremos, tá, sejam menores. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa cidade, né, onde nós, né, nascemos e estamos vivendo nesse momento, né? Ela é uma cidade de porte médio, então, né, o censo 2022 afirma que tem 191 mil habitantes, né? Numa área, né, relativamente grande, né, 2.682 quilômetros quadrados. Então, os municípios da porção sul do Rio Grande do Sul, né, têm essa característica de ser municípios grandes, né? E a vegetação, né, e o relevo, né, estão associados à planície costeira e ao bioma pampa, né? Significa então que nós temos predomínio de gramíneas, né? E poucas árvores em volta desses corpos hídricos, né? Especialmente dos arroios e da lagoa e lagunas, né? E o mais interessante, né? Um dos aspectos interessantes do nosso município que a gente tem, né, ilhas habitadas, como a Ilha dos Marinheiros, Torotama, né, e outras ilhas, né, que compõem essa linda paisagem aqui do nosso município, né, bem como todo o interior, né, tem uma proximidade bastante grande, né, com a água doce, né. Então, se a gente for olhar para o Taim, né, a Palma, né, em direção à Vila da Quinta, o Povo Novo, né, é, também tem, né, arroios nessas regiões, né, que causam inundações. Tem a Lagoa Mirim, o Canal São Gonçalo, que fazem parte, né, desse cenário, né, dessa paisagem que nós conhecemos do município de Rio Grande. Aí, para cada município, né, que for fazer essa apresentação, a gente explora as características do próprio município, né? Então, temos a sequência aqui de Pelotas, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Camaquã, Tavares, né? E a partir dessa contextualização, né, do município, a gente dá a entrada aí em temas mais específicos, né? E primeiramente a gente olha para a atmosfera, né? Que é, né, muitas vezes a gênese dos eventos extremos, né? Então, seja ela por precipitação, né, excessiva, ou por seca, ou por vento intenso, ou precipitação de granizo, né? Queda de granizo. Então, geralmente a gênese dos nossos eventos extremos ele está na atmosfera, tá? Então aqui nós temos um esquema, né, que separa a atmosfera, né, em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e ionosfera, né? Mas a gente gostaria de conversar um pouco mais sobre a troposfera, né? Que é essa parte do ar, né, da atmosfera que está mais próximo da gente, está em contato com a superfície da Terra, né? Só que o interessante, né, dessas estratificações, né, é que todo o processo, né, quase todo o processo, né, de troca de energia e de formação de nuvens, por exemplo, ele ocorre
muito próximo da gente, tá? Que é dentro da troposfera. Tá? As outras partes da atmosfera, elas são responsáveis aí, né, por filtrar os raios solares, né, para proteger a gente, né, das partículas ionizadas que vêm do Sol, mas as características do tempo e clima, elas estão relacionados à troposfera, tá? Essa parte mais próxima da gente. E olha só que interessante, né? Nós temos uma imagem aqui, uma fotografia, na verdade, que é da estação espacial, né? Tirada, né? Olhando para a Terra, né? E a gente pode ver que tem essa bordinha azul bem aqui no final, né? Bem na parte final da foto aqui que faz a borda do planeta Terra, tá? Esse é o limite, tá, da atmosfera e você pode ver que as nuvens estão bem próximas da superfície da Terra. Bem como o planeta, né, ele, ele tem somente uma fina camada de atmosfera, tá? Então, se a gente imaginar que o planeta Terra é uma laranja, né, a atmosfera é somente a casquinha por cima dessa laranja, tá? Então, não é uma atmosfera extremamente espessa, né? Grossa como naquela imagem, né, que a gente viu no slide anterior. A atmosfera ela é bastante próxima da gente, tá? E essa proximidade, né, faz com que os eventos que têm bastante energia, né, interajam com a superfície da Terra. Então, quando tem a ocorrência de um vento forte, de uma chuva forte, tá? Isso vai estar atingindo a superfície da Terra, né? Porque os processos de troca de energia, né, de calor, estão ocorrendo, né, nessa parte mais baixa da atmosfera. Bom, e como que a gente divide os estudos, né, da, das condições, né, do tempo e clima que são gerados pela atmosfera, né? Então, a minha fala já responde essa pergunta, né? Nós dividimos em escala de tempo, tá? Então, quando a gente fala assim, como que o tempo está hoje, tá? A gente está relacionando a um intervalo, né, de horas, de minutos, né, dessa condição atmosférica, né? É um intervalo de tempo curto da condição da atmosfera, né? Um tempo ensolarado, um tempo chuvoso, né? Uma condição ventosa, frio, quente, né? Então, quando a gente olha a previsão do tempo, por exemplo, né? A gente tem previsão aí no máximo de 4, 5 dias, né? Então, e as condições muitas vezes elas são para o dia que a gente está no presente, a questão de horas. Então, esse intervalo é muito menor, né, do que quando a gente compara com o clima, né? Já o clima, né, ela é uma sucessão de tempos, né? Então, por exemplo, assim, esse verão está mais quente, esse verão está mais frio, esse inverno está mais frio, esse inverno está mais quente, né? Isso sim já trabalha numa escala, né, de tempo maior, que é de meses, que é de estação sazonal, que é de ano, tá? Então, quando a gente trabalha muitas vezes, né, com eventos extremos, a gente pode ter nessas duas escalas, tá? Seja ela vinculada ao tempo ou ao clima. Tá? Vou citar exemplos para vocês, né? Um ciclone tropical, né, causa chuvas e ventos ao longo de 1 ou 2 dias. Tá? Chuva bem intensa causa estrago, causa vento, então está relacionado a eventos meteorológicos associados numa escala curta de tempo. Tá? Um outro exemplo, né, é essa primavera está mais seca do que o normal, né? Então está chovendo menos nessa primavera. Então, como a gente está falando de uma estação sazonal que dura por 3 meses, né? A gente está numa escala de clima, tá? E os impactos, né, sejam dos eventos extremos, seja numa escala de tempo curto ou numa escala de tempo longo, né, vão estar causando impactos diferentes sobre a sociedade, sobre nós.
E muito desses eventos extremos, né, estão associados à nossa localização, né, à nossa latitude subtropical, como eu falei lá no início da nossa apresentação. Se a gente pegar o globo como um todo, né, a gente pode dividir ele em três partes, né? Os polos, né? Tanto o polo norte como o polo sul, né? As zonas polares, né? O Ártico e a Antártica são áreas extremamente frias, né? Temperaturas mais baixas, né? Temos também a região tropical, na região, né, nessa parte central aqui da imagem, das latitudes baixas, né? Que são aqueles climas quentes. E a transição, né, entre os climas frio, né, e os climas quentes, nós temos as zonas temperadas, onde nós estamos. Tá? Então, quando, né, o ar quente tenta sair, né, da região tropical e ir para o polo, e o ar frio tenta sair do polo e ir para a latitude tropical, né, eles passam aqui por nós, né, nessa zona temperada, e é esse fluxo, né, de massa e energia que a gente vai conhecer como massas de ar, né, como corrente de ventos, e boa parte dessa dinâmica vai estar associado aos eventos extremos.